Muito bem, hoje não tem jogo, hoje é domingo e não tem jogo. Onde já se viu a Copa do Mundo que domingo não tem futebol? Ué, mas é o calendário da Copa, ué. Ah, não, tá errado, alguma coisa tá Tá aqui, errada. você queria Domingo é que dia de fizesse o quê? futebol, é dia de ir no Maracanã, de ir no Canindé, de ir no Parque No Antártico. outro domingo terá a decisão da Copa do Mundo, Aí tá bom. certo? Aí Então a gente- você tem que colocar as equipes para jogar ou na terça ou na quarta-feira, porque senão você vai apertar o calendário. Domingo, a gente tem aí um monte de É isso. jogo, todo dia jogo pra caramba. Ou então, e hoje você não podia temos entrar nada. com ofício na FIFA e pedir, assim como nos Jogos Olímpicos, principalmente no torneio de basquete, em que tem várias disputas, do quinto ao oitavo, do nono ao Eu 14º. achava Aí legal você isso, faz um monte de né? disputa que não Bastante serve pra jogo. nada. Tudo bem, Facicani? Tudo bem, Flávio Gomes, O é nosso isso. programa de hoje é sobre seleção brasileira, já que não Ah. tem jogo hoje, as semifinais já estão definidas, o único representante sul-americano nas semifinais desta Copa do Mundo é a Argentina, o Brasil caiu na sexta-feira para a Croácia, né? Todo mundo se lembra, foi nos pênaltis, e sempre que o Brasil perde uma Copa do Mundo, sempre que o Brasil é eliminado de uma Copa do Mundo, isso tem acontecido com alguma frequência, Bastante. diga-se, né? Como diz o Neto, diga-se, aliás, Neto, você estava enlouquecido Possuído. sexta-feira, possuído. Um beijo pro Neto, eu adoro Não, o Neto, Neto. Netão adoro o é Neto. maravilhoso. E Netão de uma certa forma ele até expressou aquilo que muitos torcedores acabam Exatamente. expressando. Me né, lembrou um Facicani? amigo meu que uma vez pegou o celular e gravou um áudio, pé da vida, Com o causa time dele. com o time dele, etc. Espinafrou o time. E essas coisas hoje vazam. Facicani, não- Sobrou pra todo mundo e foi mais. Só que o Neto fez ao vivo. O cara fez no celular e aconteceu. Acontece, Me e faz lembro- tempo, hein? faz isso, já tempo, faz um tempinho. 2016, tal. enfim. 2016. É. As coisas mudaram normal. muito de lá pra cá. Ai. Facicani, estava dizendo então pra você, sempre que o Brasil é eliminado de uma Copa, isso vem acontecendo seguidamente desde 2006, Sim. se analisa, se avalia, se Caça às critica bruxas. as caças. Muitas vezes há bruxas, né, que devem ser caçadas. Tem mesmo. bruxas nessa seleção? Sempre tem, né? Sempre Quem? tem. Sei lá, não as sei. bruxas aí. E sempre. E a gente, no fim das contas, a gente não chega a conclusão nenhuma, né? Porque. Por que não? Não, porque assim, há vários modelos de futebol, de gestão de futebol nos últimos anos que deram muito certo. E a gente sempre fala, o ciclo, tem que dar continuidade do trabalho. Bom, deram continuidade para o Tite. E não aconteceu Não nada. aconteceu nada. O técnico, quem foi o técnico nessa Copa do Mundo que chegou 3 meses antes de começar a Copa? O Vale de Regrag do Marrocos. E onde ele está? Onde ele está? Na semifinal. Exatamente. O da Croácia começou Zlatko Dalic. como interino lá, não tinha ninguém. Pega lá aquele cara lá que sobrou você. foi vice-campeão do mundo A Copa do Mundo é um planeta completamente diferente do futebol. É aí que eu isso. quero chegar, antes da gente avaliar, Facincani, esse ciclo, né, do Tite, que houve, né, de 2 Copas e tudo mais, e que não deu em nada. Essa é uma boa pergunta, Facincani, para a Copa do Mundo, que é a única coisa que interessa em seleção, Sim. com seleções, né? Na Europa tem a Eurocopa, que é pesada, os caras gostam também. Mas pra gente aqui no Brasil, para a Copa do Mundo, precisa de ciclo? O que precisa? Precisa de um técnico que saiba jogar mata-mata? O Brasil não ganha nada desde 2002, que foi o último ano em que nós tivemos campeonato com mata-mata aqui no Brasil. Vocês se lembram? Acho que a geração ela tá perdendo aquele espírito de saber ser maliciosa na hora de entrar em campo, ou seja, maturidade, frieza, catimba, competição. Catimba no bom sentido, né? Porque as Catimba pessoas porque, acham- gente, tem é que ter. esporte, tem de ter um Claro. pouquinho, alguma coisa ali, né? Uma bolinha que se chuta, Resolve, que lá. some com os gandula. Lá no Canindé, nós estamos ganhando um jogo na prorrogação. Faltam 3 minutos. Não tem mais nenhum gandula E num não tem raio bola. de 80 quilômetros. E a única entendeu? bola que tem é murcha. Exatamente. É isso, tá até você joga aí. Mas a gente tenta avaliar o que aconteceu. Então vamos lá, Facicano, eu vou deixar você falar, porque eu já falei muito. Não, O imagina. que você diz desse ciclo de 2 Copas em que o Brasil, sendo muito sincero, que o Brasil não jogou bom futebol nessas 2 Copas, de 2018 e de 2022? Bom, na sexta-feira eu tinha dito que esse foi o pior futebol de todos os tempos de um Brasil numa Copa do Mundo. Você falou mesmo. Tô de Porque prova. se a gente pega várias eliminações do Brasil em Copas, várias gerações que o Brasil já teve em Copa do Mundo, ele sempre caiu com, digamos, dignidade. Ou seja, jogando bem, com bons jogadores, com um trabalho que muita gente fala, poxa, que pena que não deu certo. Mesmo que às vezes os resultados fossem inferiores às expectativas,
mas existia um futuro. Vamos pegar as duas eliminações, por exemplo, dos anos 80, 82 e 86. Né? Duas seleções espetaculares, Tele Santana, geração do Zico, que conversou conosco essa semana também, Sócrates, Edinho e Leandro, enfim, time absurdo, né? E caiu, foi eliminado. 90, aquela seleção que era muito boa no papel, excelente, que jogou no fio da navalha na Copa do Mundo, mas ela é eliminada num grande jogo contra a Argentina. Uma bola no pé do cara que não podia pegar na bola. E decidiu. Diego Armando Maradona. Mais um grande jogo. Mais um grande jogo, bola na trave, perdeu o gol. E aí é um exemplo desse que a gente fala de ciclos e os cambal, esse é um exemplo de não ciclo, né? Porque o técnico da seleção brasileira... Lazzaroni chegou era ali... um técnico novato que ninguém nem sabia direito quem era. E não tinha traquejo pra tanto cara bom junto, né? 98, Brasil perde na decisão. 2006, o Brasil eliminado numa grande geração, era uma Copa de muita expectativa, do Quarteto Mágico e tudo mais, e perde numa tarde para um Zidane inspirado. 2010, o Brasil não jogou mal. Não mesmo. Apesar do time do Dunga. Apesar de ser um absurdo o Dunga ser técnico de seleção. Mas ele fez um ciclo vitorioso de campeão de Copa América, campeão de Copa das Confederações um ano antes, e é eliminado num segundo tempo de... loucura, o Brasil, Felipe Melo expulso, toma 2 gols, aquela coisa arada toda, é eliminado vencendo por 1-0, tomando uma virada, mas ele tinha feito uma boa campanha na Copa do Mundo também. 2014, perdeu na semifinal para uma Alemanha e um Brasil que não soube administrar a perda do Neymar, mas era uma seleção melhor do que essa. E 2018 perde para a Bélgica, já com a era Tite, num jogo também maluco, um Brasil, primeiro tempo horroroso, no segundo tempo sensacional, mas que faltou o gol de empate. Então, se a gente pegar tudo isso, e não vou nem citar dos anos 70 e 60 para trás, porque, só aí porque senão a gente vai... televisão ao vivo. Exato. Mas foi o pior futebol. O Brasil literalmente jogou 2 tempos numa Copa do Mundo. Em 3, 4, 5 jogos. Em 5 jogos. Ele jogou o segundo tempo com a Sérvia, jogou mal com a Suíça, mas ganhou. Não entrou em campo contra Camarões, time reserva além de tudo. E o primeiro tempo contra a Coreia do Sul. Finito. Ou seja, é muito pobre em termos de desempenho. Então, a gente pode tudo, dizer, né? Facincani, desculpa, eu vou te interromper várias vezes. Não, lógico, imagina, vamos trocar ideia. Eu acho importante a gente tentar buscar algumas respostas. Ou seja, não é exagero, porque eu estou te dando argumentos para dizer isso. Sim, não, né? Tudo que você falou faz sentido, e depois eu vou fazer uma pergunta que é definitiva, que vai acabar com você. Você vai, né? Então a gente pode dizer que o trabalho do Tite e desta comissão técnica em 6 anos e meio, foi ruim. Foi ruim. Porque, Flavinho... Porque a gente não questiona aqui, cara... eu quero deixar bem claro o seguinte, a gente não questiona a honestidade do Tite, a qualificação profissional dele. Não, para estar na seleção. Escolha era o momento dele. De técnico Vai da seleção, lá. Exatamente. Ele tinha sido campeão mundial, campeão brasileiro, campeão de Libertadores e tudo mais e tal. Mas nesses 6 anos e meio, o Brasil ganhou uma Copa América. E não evoluiu em nada em termos de futebol. Exatamente. Nada. O Brasil joga da mesma forma que talvez tem a seleção... números excepcionais, porque fica, como sempre acontece, também não é o privilégio deste grupo, desta seleção, mas todas só joga as gerações recentes tiveram bons números nas eliminatórias. Sempre joga com Bolívia, Venezuela, Peru, Paraguai, Equador, não sei o que, joga 10 jogos, aí você soma tudo isso. Aquela eliminatória gigante, é uma coisa absurda, né? E aí os números são sempre muito bons. Não, tem uma questão em relação a números. Eu sou meio cabreiro com números no futebol. Eles são importantes até a página 2. Não sei se você já ouviu falar de um cara que infelizmente mora no céu, chamado Mário Sérgio Pontes de Paiva, né? Querido. Enfim, uma figura, que dispensa apresentação e me dá muita saudade. O Mário Sérgio dizia o seguinte: eu não preciso de números para analisar aquilo que os meus olhos estão enxergando em campo. Nem sempre o número traduz o que está acontecendo. Porque se você pega uma equipe, vamos supor, que está na Série B, nossa, 40 vitórias, e você vai pensar que o time não perde a 40 jogos. Nossa, então... Só que o time está na Série B. Na hora que ele for para a Série A, é um futebol diferente. Sim. É a mesma coisa o Brasil. Nossa, 30 e não sei quantos jogos de invencibilidade... Só que ele está na Série B do futebol mundial jogando. Mesmo sendo um time de Série A, o Brasil,
Mas ele joga num nível abaixo do que uma Copa do Mundo vai te trazer de desafio. Não é exigido, como Não é numa exigido. Copa do Mundo. Então, às vezes é mais fácil você ter números que, por exemplo, 10 jogos contra times europeus. 4 vitórias, 3 derrotas e o restante de empate. São números bons? Ok. Mas só que ao mesmo tempo, você esteve jogando, aprendendo e enxergando com equipes melhores. Você tem uma campanha, digamos, mais honesta e mais representativa do que o futebol de lá exige. Se você pega a seleção francesa, a seleção inglesa, a seleção italiana, inclusive, até que nem foi para a Copa do Mundo, mas que venceu a última Eurocopa, e espanhola. Se você puxar os números recentes delas, exceção a Itália, que São piores. que inclusive ela detém o recorde de invencibilidade de uma seleção em todos os tempos, com 37 partidas sem perder, são números muito parecidos. Parecidos entre eles. Entre eles, Sim. você vai pegar um histórico de um ano de todas essas seleções. É claro, mais vitórias do que derrotas, mas assim, você vai ter uma derrota, você vai ter às vezes 2, 3 jogos que você perde, um empate, vitórias, e você vai entrar num senso muito mais justo para se analisar o real desempenho delas do que um time que está aqui na América do Sul cacetando um monte de times inexpressivo. Fracos, E você, nossa, mas essa seleção, não sei o quê. De fato, o Brasil, em alguns momentos, conseguiu ter um norte, uma organização, né? Conseguiu se tornar uma seleção que pudesse dar uma liga para que o Tite, dentro disso, colocasse um trabalho mais meritocrata. Ou seja, conseguir formar uma base e, ao longo desses meses, eu vou mexendo naqueles que não estão melhor, colocando outros, e você deixa eu te encaixar o fazer time. uma outra pergunta. Tudo bem, você já respondeu aquilo que eu queria, que o trabalho do Tite não foi bom. O resultado não foi bom, o futebol não foi bom. O futebol em 2 Copas não foi bom, e isso precisa ser dito, isso precisa ser reconhecido. Sim. E aí eu pergunto, mais uma pergunta direta. Para uma Copa do Mundo, para preparar um time para uma Copa do Mundo, é preciso um ciclo de 4 anos? Porque, sabe por que eu estou perguntando isso? É o mais Tem lógico. um monte de moleque que foi convocado, que foi para essa Copa do Mundo, que surgiu nos últimos 6 meses. sei lá. Sim. O Vinícius Júnior não vinha sendo convocado em nenhum momento. É. O Rafinha foi uma novidade. Sim, o Rodrigo. O Rodrigo é novinho, Sim. né? E quem mais? O Pedro. O Pedro é um cara que chegou surgiu agora no Flamengo e não sei o quê, foi para a Europa, voltou. Martinelli, Bruno Guimarães talvez também. Já há um tempinho, né? Então, eu pergunto, são necessários 6 anos e meio, 8 anos para Engraçado fazer? que Porque tem casos que dão certo. do meio para frente, o Brasil é uma seleção mais nova. Do meio para trás, a mesma seleção desde 2014, praticamente. Exato. Né? Praticamente Exatamente. a mesma seleção. Você teve trocas nas laterais, a zaga é a o Thiago mesma. Silva, Daniel Marquinhos, Alves, tá ali, o Alisson tá, o Casemiro tá lá, o Alisson goleiro. Então, assim, você vai trazendo. O Alisson não foi goleiro em 2014. Não, mas ele veio né, em 2018. Uhum. Então, assim, você vai trazendo uma maioria de atletas em que já tem jogado, mas que talvez não estivesse já no melhor momento. O problema do Tite é o paternalismo. Ele abraçou nomes em que ele não soube dosar a meritocracia daquilo que ele se propõe a dizer na prática. Uma coisa é o treinador, de fato, formar um grupo e que esse grupo naquele momento está muito forte, eu não vou mexer. Outra coisa é, priorizar fatores em que dentro de campo não tem relevância. Só porque é o grupo. Só porque por fez exemplo, parte o Gabriel do grupo, Jesus, por antiguidade, por alguma coisa Daniel assim. Alves, o próprio Thiago Silva, você vai puxando alguns nomes. É por isso que talvez hoje se discuta tanto a possibilidade de o Brasil ter um técnico estrangeiro. Porque esse relacionamento, você corta aí. É mais Essa profissional. coisa do amiguinho, exatamente, Sim. da turminha e tal. Que, enfim, é um pouco a característica também do brasileiro como pessoa, Claro. como caráter. Outra coisa que eu queria te perguntar, Facicani, a gente brasileiro, muito motivo para se orgulhar do futebol brasileiro num período que vai de 1994 até 2002. Sim. São 8 anos, 2 títulos e um vice-campeonato. Sim. Né? E aí o Brasil chega à Copa de 2006, falávamos disso com o Zico, com um elenco muito estrelado. Sim. Né? Só de você 5 aqui. Adriano, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e... Quem mais era o quinto? Kaká, Ronaldinho, Adriano, Robinho, Roberto Robinho. Carlos, Robinho, Aí tem Roberto Carlos, aí tem Cafu. Gente, Lúcio, Juan. é um timaço, né? né? Zé É um Roberto. dirigido
por uma das figuras que, na minha visão, é uma das mais soberbas e arrogantes da história do futebol mundial. Sim. Carlos Alberto Parreira. Sim. Né? Que em 2014, quando começa a Copa do Mundo, ele vai a uma entrevista coletiva e diz: a única coisa que funciona no Brasil é a CBF. Eu sei porque eu não estou contando. Eu sei, você estava, né? na coletiva. Exato. E você quase desmaiou. Exato. E depois, essa trajetória. Não, e aí ele diz que o Brasil vai ser campeão, você lembra? Sim, Você já lembro. trabalhava nessa. Sim, entrevista. E depois essa trajetória culmina com a Dona Lúcia, a carta da Dona Lúcia. A carta da Dona Lúcia foi uma coisa. Então, tudo isso para não chegar numa coletiva e dizer assim: desculpem, erramos, não jogamos nada. Aí que eu quero chegar à pergunta que eu vou fazer para você. A maior característica do futebol brasileiro, desde 94, desde aquela sequência, é a arrogância? Também. E eu não estou dizendo só de quem está no futebol. Isso inclui, imprensa, isso inclui torcida, isso inclui dirigentes, isso inclui repórteres, imprensa, quando eu digo, comentaristas, narradores, gente, bota todo mundo no mesmo saco. E agora a imprensa alternativa. E agora a famosa imprensa alternativa. Que vai lá brigar com a própria imprensa em coletiva e fazer pergunta pacheca que não serve pra nada. Tá uma zona. Exato. Então eu pergunto isso, porque eu tava falando com um amigo meu alemão esses dias, anteontem, depois da eliminação do Brasil. Ele perguntou para mim, coitado, do alemão, quem que é? O Peter Kober, meu grande amigo, que inclusive deu uma camisa da seleção brasileira para ele e tal. Sim, autografada. Vários autógrafos. Legal. E ele disse para mim, vocês não acham... E ele ama o futebol brasileiro, ele ama, ele se apaixonou pelo futebol brasileiro na Copa de 1982. Então ele carrega essa memória afetiva que todos nós acho que temos. Você não, que você não era nem nascido, mas você viu jogos, você leu e tudo mais. A minha memória afetiva foi de ter buscado informação sobre o que era aquilo. Então, a minha pergunta é essa para você. A maior característica do futebol brasileiro hoje, 2022, é a arrogância? É a soberba? Também. E justamente ela é o que faz a gente ainda não conseguir dar esse passo e estender a mão para o que hoje existe de excelência, que é a Europa. Aceitar que existe gente fazendo coisas boas também. Melhores. Humildade, entendeu? Melhores, um pouco de humildade. Né? A própria Alemanha, dentro de toda a estrutura que tem a Alemanha, ela abriu as portas para a inserção de conteúdo da própria Europa, para entender o porquê que o futebol da Alemanha travou de 98 até 2004, quando uma geração acabou e quando uma outra geração ela veio por surgir. E pode ter certeza que vai fazer igual. Exatamente. Agora, porque a Alemanha foi um fiasco. Sim, depois que ganhou a Copa do Mundo, em 2014, entrou de novo num ciclo absolutamente nocivo, danoso para o seu futebol. Eu falo, por exemplo, do Japão, dentro de toda a inteligência japonesa e de tudo aquilo que eles têm à disposição em termos de tecnologia e de estudo e de um país gigantesco, foi um país que, quando quis aprender a jogar futebol, ele abriu as portas para vários estrangeiros, não só brasileiros, como o Zico, que, repito, esteve conosco aqui, é uma lenda lá dentro justamente por todo o conteúdo que ele levou, mas também para o futebol europeu. Né? O Stojkovic, técnico da Sérvia, ele jogou no Nagoya, que foi dirigido pelo Arsène Wenger, antes de ir ao Arsenal. Ou seja, um dos técnicos promissores do futebol europeu à época, no início dos anos 90, vai ao Japão, insere a cultura europeia / francesa para o futebol japonês e desenvolve o Japão. Você acha que o Japão, por tudo aquilo que eles têm, eles talvez não conseguiriam formar um país que pudesse jogar futebol com estrutura? Claro que sim. Ia demorar muito mais tempo, mas não. Vamos trazer o nosso processo. Com quem tem o que ensinar. E aí, a nossa escola de futebol, a brasileira, que agora tem o tal do curso da CBF, aquela coisa, é um curso dado por pessoas que estão aqui sendo questionadas justamente pela metodologia delas no dia a dia, que não funciona. Técnicos que a cada 6 meses são demitidos por trabalhos ruins, que claro também se soma a dirigentes ruins, ninguém consegue sair desse círculo vicioso, e no final das contas, ô Flávio Gomes, a gente ainda contesta uma possibilidade de uma mão de obra estrangeira chegar aqui e nos poucos que chegam, às vezes fazendo bons trabalhos, são questionados.
tratados como colonizadores, e não sei o quê. Gente, que coisa... rola uma certa esses xenofobia, argentinos, e por quê? Ah, porque são mais bonitos, porque falam espanhol. E porque nós somos penca, e não sei o quê, só nós temos 5 estrelas, sabe, então... uma xenofobia idiota, burra, e aí o Brasil tá parado. E parou no tempo. O Brasil tá parado. Então, é isso que muitas vezes... Agora a gente vai fazer, agora pra gente tocar esse nosso programa, a gente vai tentar fazer uma análise aí de jogador por jogador, quem que segue no próximo ciclo de Copa do Mundo e tudo mais. Mas antes eu queria falar duas coisinhas. Quer dizer, uma delas é essa. O Brasil precisa ser mais humilde. O brasileiro precisa ser mais humilde. E não estou falando só das pessoas que trabalham no futebol, daqueles que orbitam em torno do futebol. Aprender a perder. Precisa parar, exato, e precisa parar com essa história de achar que porque o Brasil ganhou 5 Copas do Mundo, o Brasil vai ser sempre superior aos demais, aos outros. Não é. Esquece. Já tem 20 anos que não é. Quando pega uma seleção mais ou menos da Europa, toma, como tomou da Croácia, como tomou da Bélgica. E agora as seleções que estão na segunda prateleira. Exto. Não está perdendo da Alemanha campeã mundial, da Itália, tetra, da França, não. Enfim. Isso é a primeira coisa. Acho que o brasileiro precisa ser mais humilde quando se fala de futebol. Porque faz 20 anos que todas as campanhas publicitárias que na televisão é rumo ao Hexa. É rumo ao Hexa. Porque o Brasil foi penta, mas tem 20 anos. E o rumo ao Hexa, o Brasil não encontrou rumo nenhum. O Brasil precisa entender que entra numa Copa do Mundo, que a Copa do Mundo não foi concebida para que o Brasil seja campeão e mostre a sua superioridade em relação aos demais países. Ao contrário, tá todo mundo se esforçando. O Brasil não é detentor do monopólio da virtude no futebol. Isso precisa ser entendido por todo mundo. Inclusive aquele que vai na arquibancada lá no Catar e fica chorando porque não recebeu a sua dose de vitória, né? Que ele pagou muito caro para que alguém lhe um absurdo. Como assim o Brasil está fora? Sim, então, o Brasil está fora. Se entender o que acontece no futebol brasileiro. Isso é uma coisa. E a segunda, Facincani, que é discussão também para a gente vai ter bastante tempo, que é uma certa conexão que falta realmente hoje, uma identidade, uma identificação entre os jogadores brasileiros que formam a seleção e o público brasileiro. Sim, é uma seleção estrangeira antipática, sem sal. Não joga aqui. Não conhece o torcedor brasileiro, não conhece a realidade mais do futebol brasileiro. Isso é difícil de consertar, porque a gente sabe, os melhores jogadores estão saindo muito cedo. Mas olha, é preciso refletir sobre isso. As seleções mais queridas que o Brasil teve nos últimos tempos eram formadas por jogadores que atuavam aqui. E será, né, de fato mesmo, que alguns jogadores que estão aqui são inferiores mesmo àqueles que estão na Europa? É uma boa pergunta. Porque uma coisa, a gente vê o cara estar no Arsenal, no United, no City, no Barcelona, no Paris Saint-Germain, ou às vezes em até clubes medianos europeus, e a gente trata os caras como a torcida atual, a geração atual em sua maioria, os enxerga no videogame. Sim. Né? Porque, nossa, no videogame os caras jogam muito e tal. Mas será que às vezes essa tecnologia excessiva em cima de todo esse acesso de informação que essa geração tem, ela traduz a realidade? Exato. Será que a gente não supervaloriza nomes porque às vezes estão lá? Quantos a gente nos últimos anos via? O cara jogava aqui no Curitiba, ninguém via, e de repente ele foi parar no Shakhtar Donetsk e era convocado. Mas quem é esse cara? Entendeu? Então assim, e jogadores aqui no Brasil bons, vencedores, que têm personalidade, que talvez às vezes até pelo staff que possuem não ter uma chance maior na Europa, não são convocados. Né? Então... Eu acho que isso a gente precisa pensar muito sobre isso, porque o que nós estamos vendo hoje, para a gente fechar e fazer a nossa análise dos jogadores aqui, que o Michelete já está me xingando, a gente precisa refletir, todo mundo do mundo do futebol, e é pena, e eu acho que essa reflexão não vai acontecer, porque não há uma cúpula hoje da CBF, da cúpula do futebol brasileiro, que me pareça disposta a pensar o futebol nesses termos. E se o futebol brasileiro, que é jogado por jogadores brasileiros que atuam no exterior, se ele realmente representa a história do futebol que nós temos aqui no país. Ou então a própria qualidade necessária.
Porque é claro que, poxa, a gente sempre vai ter lá um Neymar jogando fora, um grande craque, a gente vai ter um Rodrigo, ou sei lá, Claro. um Vinícius Júnior, um ou outro que tá lá fora porque realmente está naquela categoria de super estrela do futebol. Mas é de se perguntar se esses caras são necessários para fazer um time que represente o futebol que se joga no Brasil. Eu falo. Não por brasileiros, mas no Brasil. E dá pra gente tirar o comparativo, já pra entrar na discussão da seleção brasileira, dos retrospectos recentes em mundiais de clubes. Tudo bem, de 2012 pra cá, nenhum brasileiro venceu. Mas nos últimos 2 embates maiores, Palmeiras e Chelsea, Flamengo e Liverpool, Teve jogo, teve jogo. lógico. Perdeu, mas perdeu com uma dignidade, talvez, que a própria seleção brasileira não demonstrou nessas últimas Copas do Mundo. Exatamente. Né? Se lutou Esses dois times representaram o futebol brasileiro Né? nessas decisões. contra times que não são nem apenas seleções locais, são seleções mundiais. O Liverpool era formado por principais jogadores de diversas seleções, o Chelsea da mesma forma, né? Atletas que são pinçados dentro desses times e as equipes se tornam multimilionárias. Mas Nacionais. É isso mesmo. Teve os jogadores conseguiram se entender em campo, lógico, existe um ritmo diferente dos caras, o trabalho deles é melhor, as equipes são muito mais entrosadas, os brasileiros tiveram que, se superar fisicamente ao nível para chegar, mas chegou. Então, assim, é uma prova de que existem bons jogadores aqui, que se bem trabalhados e colocados num ciclo de seleção e enfrentando esses caras mais vezes, pode ser que a competitividade deles elevem. 26 jogadores foram convocados para a Copa do Mundo. Nós estamos fazendo um placar aqui especial, né, sobre seleção brasileira, sobre o trabalho do Tite, sobre a Copa do Mundo de 2022, o Brasil eliminado pela Croácia. Vamos dar uma olhada agora bem rápido nos 26 jogadores. Quem é que dessa turma que foi para o Catar fica para o próximo ciclo? Olha, eu vou ser bem claro, quem que estará na Copa do Mundo de 2026? Facincane, vamos lá. Começa com Alisson, se diz sim ou não. Quando for o caso, a gente comenta alguma coisinha. Mas vamos lá, pode botar na tela aí. Alisson. Não levaria. Nós estamos falando de 2026, sim. Então eu também acho que não estará em 2026, também não levaria. Vamos lá, em frente. Eu vou falar quase todo mundo, não. O Ederson é mais novinho, né, Facincani? É um bom goleiro, eu acho que pode ser que esteja em 2026. Sim, mas também não é o goleiro que não. encha os olhos. Não, vamos lá. Próximo. O Everton do Palmeiras. Talvez pela idade, não. Ele tá com 30, ele tinha 21 34 na portuguesa. tem o Everton, né? Eu acho que também não estará em... Infelizmente, porque é um bom goleiro. É um ótimo Aliás, goleiro. melhor que o Ederson. Danilo não estará em 2026. Não levaria. Não. Vamos lá. Só se for a Copa Pelé do Luciano do Vale, jogaria. Só né? se for como, sei lá, como Inclusive, auxiliar técnico. Não estará. Não, e a seleção brasileira não precisa dessa figura. Não precisa. Desculpa. Éder Militão. Estará. Acho que estará também. É um jogador mais jovem. Bom jogador. No Real Madrid, um dos maiores times do mundo. Eu acho que estará. Vamos lá. Marquinhos. Sinceramente, tá na hora do Brasil repensar também a própria dupla de zaga. Porque parece uma dupla eterna, né? Mas o Marquinhos já não é tão velho. O Marquinhos está com qual idade, Facincani? Marquinhos 30, né? Eu acho que não estará em 2026. Também não. De verdade, não. Vamos lá. Thiago Silva. Menos ainda. Menos ainda. Vai. Em frente. Bremer. Não levaria. Acho que é um eu zagueiro. Não levaria nem nessa Copa. Não sei o que foi fazer zagueiro, nessa Copa. É um zagueiro que foi bem no Torino, fez um bom campeonato italiano, mas ao ponto de Copa do Mundo, acho. Também não é jogador para a Copa do Mundo para mim. Alexandre não menos estará. Ainda. Não. Vamos lá. O outro é o Alex Telles. Não. Não desperta tanto. Não, né? Estamos falando para 2026, hein? Sim. Casemiro. Então, acho Pela que idade. Mas que ainda dá. Mais uma copinha ainda não. Está com 31. 35. Talvez esteja. Vamos ver o desempenho. E acho que o Casemiro ainda positiva. Não, ele é ótimo, mas assim, a questão é que ele foi pro Manchester United e talvez o próprio desempenho do clube implique naquilo que ele esteja. Uma coisa é ele estar no Real Madrid, com 35, como o Modric. Outra coisa é um clube bagunçado, desestruturado, que vai comprometer o futebol dele. Pode ser, exatamente. Mas eu ainda assim acredito que o Casemiro estará. Fabinho, não, né? Também já está num... O Fabinho nunca foi uma unanimidade, é um bom jogador, mas para a seleção nunca teve Vamos lá, em frente. certeza toda. Não, Fred? Não, pelo amor de Deus. Também não era para estar nem nessa. Não. Vamos lá, o próximo. Lucas Paquetá.
Pela idade, mas não é um jogador que me desperta confiança. Acho que estará na Copa do Não, Mundo 2026. sim, mas para mim é muito contragosto. Eu não gosto do futebol dele. Em frente, Bruno Guimarães. Sim. Deverá estar, pode sorrir. Sim. E acho que ele não estará mais no. Ele está jogando no Newcastle. No caso, provavelmente outro Já clube tá em maior. outro time. Everton Ribeiro Não. acho que não estará em Copa do Não Mundo estará, mais. não estará. Rafinha, espero que não também. Não acho um jogador. Não acho jogador para a seleção. Se provou que infelizmente não é. Vamos lá. Richarlison, sim. Sim, talvez sim. É novo ainda, tem. Mais um. Vinícius Júnior, Sim. sem dúvida. Sem dúvida. Deve ser, inclusive, a estrela do Brasil na próxima Copa do Mundo. Vamos lá. O Antony, acho que estará. Vai brigar. Acho que estará. É novo. Vai brigar pela falta de outras opções aqui. Rodrigo Acho que também. sim. Também estará? briga. E esse menino precisa se recuperar, porque ele é bom jogador. Vamos lá. Pedro. Brigará por vaga. Dependendo, claro, de onde estiver. Também. Nós estamos falando da molecada agora. Os últimos são os aí moleques. sim. Vamos lá. Os meninos. Martinelli. Não sei. Martinelli. Puxa vida. É um bom jogador. Foi mais criticado daquilo que talvez ele merecesse. Mas o Martinelli me pareceu mais uma convocação por paternalismo do Tite do que, de fato... Acho que não estará. Eu acho que esse jogador tende a desaparecer, sinceramente. Vamos lá, em frente. Não. Nós estamos deixando para o final alguns jogadores que são mais polêmicos. Gabriel Jesus encerrou a participação dele em seleção nessas 2 Copas do Mundo. Ele está no Arsenal, né? Eu também acho que não. Não, eu estou falando do Gabriel Jesus, também não. Neymar, essa é a boa pergunta, é a grande pergunta. Neymar está com 30 anos e já tem 3 Copas que que tudo parece que conspira contra ele. Não, e que tudo orbita em torno dele. O meu irmão, Júlio, escreveu um texto no UOL nessa semana, no sábado, que eu acho que merece ser lido também para que se reflita sobre. Irmão é um... Júlio Gomes. Irmão é fantástico. Aliás, a Copa do Mundo dele foi um brilho, foi um show. E a tese que ele defende, para a gente fechar, é a seguinte: chegou a hora de acabar com o ciclo Neymar também em Copa do Mundo, para a seleção brasileira. Ninguém nega que ele seja um craque, que seja um grande jogador, mas todo o pacote Neymar traz mais coisas negativas, afeta mais a seleção brasileira de um lado negativo do que positivamente. Eu acho que essa Copa ela teve um outro ponto. Ele foi bem. E eu acho que pode acontecer mais ou menos o que... profissional. Ele foi profissional dessa vez. Sim. Né? E pode ser aquilo que a seleção da Argentina fez com o Messi recentemente. Dá um tempo. Volta depois. Calma. Deixa a gente reconstruir. Vamos erguer um esqueleto. E na hora certa você volta. Até para tirar essa pressão dele... para o Brasil começar a se desenvolver sozinho, mudarem algumas estruturas, e mais ou menos como em 93 foi o Romário, né? Ele ficou fora praticamente todas as eliminatórias, naquele último jogo voltou, e aí ele faz uma Copa do Mundo sem essa pressão toda. Saberemos de tudo isso, saberemos também quem será o técnico da seleção brasileira nos próximos dias, nas próximas semanas. Tem muita coisa aí, né, pra gente falar de seleção, e hoje foi só uma pinceladinha, né, depois da eliminação do Brasil para a Croácia. Placar ao Vivo volta amanhã às 6 da tarde e a gente vai continuar falando de Copa do Mundo, é claro, e já começando a entrar na vida dos clubes brasileiros. Tchau, pessoal. Valeu. Bom domingo para todo mundo. Valeu.